Olá, pessoal, aqui é a professora Fernanda Nascimento. Vamos dar início aqui ao nosso simulado para o cargo de professor especialista de diversos concursos, tá? Então, se você está tentando, está se preparando para professor especialista, orientador, supervisor, né, que atua nessas áreas de gestão, então esses conteúdos aqui é para você. Então, aqui, logo de início, nós vamos falar aí sobre a pedagogia e a intervenção social. O que seria isso? Você sabe que a pedagogia ela atua na área da educação. Então, a pedagogia ela estuda o processo de ensino-aprendizagem, estuda a didática, estuda a organização do ensino, tá? E a intervenção social, a pedagogia ela vai atuar na intervenção social, na transformação. Então, é uma abordagem que conecta os princípios e a prática da pedagogia no trabalho voltado para a transformação social. Então, essa pedagogia, ela vai transformar a vida desse indivíduo, desse sujeito. Essa interação busca promover mudanças positivas na sociedade por meio da educação. Então, é muito comum uma criança de uma comunidade que às vezes está ali cercada pelo tráfico de drogas, essa criança está ali naquela comunidade, o que você espera dela? Que ela futuramente entre no tráfico, mas por meio da pedagogia, por meio dessa intervenção social, essa pessoa mesmo estando nessa comunidade, ela vai se formar em médico, dentista, vai ser um professor, ela vai ter a vida dela transformada por meio da educação e ela não vai entrar no mundo do crime, tá? Da conscientização, da promoção dos direitos, tá? Principalmente em comunidades e grupos socialmente vulneráveis. Então, a gente acaba citando o exemplo de comunidade, porque a gente tem aquela impressão, né? A pessoa da comunidade não tem os seus direitos garantidos. Então, por meio dessa transformação social, por meio dessa intervenção pedagógica, essa criança consegue garantir os seus direitos e consegue, de fato, ali ter uma transformação. Ela consegue mudar a vida dela para melhor. Né? Então, se ela está ali naquele mundo com drogas, com armas, ela consegue olhar aquele mundo ali, não ir por aquele caminho e ter uma transformação social. Então, por isso que em muitas comunidades é muito comum a gente ter projetos. Temos o Criança Esperança, temos ONGs dentro dessas comunidades, justamente para transformar a vida desses alunos, desses sujeitos, podemos dizer assim. O que é a pedagogia? Pedagogia é uma ciência, tá? É a arte de educar, que envolve estudos, métodos, práticas, teorias que facilitam o aprendizado. Ela preocupa com o desenvolvimento humano em suas dimensões. O desenvolvimento humano, ele tem aí várias dimensões, tá? Mas a mais comum aqui, que nós podemos ver e você acaba observando nos livros, é a cognitiva, emocional, que é a mesma coisa que afetiva, tá? Social e a ética. Então, você vai ajudar ali nesse desenvolvimento dessas dimensões. Alguns autores também colocam a dimensão psicomotora, tá? A gente costuma falar assim, muito assim, motor, afetivo e cognitivo, né? Só que o social, ele também envolve essa questão motora, né? Porque quando você está interagindo com o outro, você está se desenvolvendo na parte motora também. O que é essa intervenção social? Se refere que deve ser planejada, né? São ações, estratégias que vão ser planejadas para identificar e atender às necessidades sociais. Então, como eu falei, você está numa comunidade, você observa que aquele grupo ali está cercado por questões de drogas, de tráfico, de armas. Então, você vai olhar a necessidade daquele grupo e você vai planejar uma ação intencional para mudar e transformar a vida daquelas pessoas, tá? O objetivo sempre vai ser reduzir essas desigualdades sociais. Ah, Fernanda, que isso? Desigualdade social não existe. Gente, existe sim. É só você abrir aí a janela do seu carro quando você estiver passando pela rua, você vai ver uma criança no sinal vendendo bala. Lugar de criança não é no sinal vendendo bala. O lugar de criança é estar na escola estudando, né? No lugar de criança não é estar trabalhando. A não ser se for um caso de jovem aprendiz, está trabalhando numa profissão, aquela que ela escolheu. Né? Então, você precisa olhar muito para essas questões da desigualdade social. E essa intervenção social, ela sempre vai garantir esses direitos. Que direitos são esses?
direito à saúde, educação, moradia, tá? Sempre para melhorar a qualidade de vida do indivíduo. Então, melhorar a saúde, melhorar a alimentação. Hoje, as escolas públicas, ela tem uma preocupação com a alimentação saudável, tá? Então, essa alimentação saudável é justamente o combate à desnutrição. Eu trabalho em uma escola pública e, assim, a gente, enquanto professor que trabalha dentro da escola pública, que almoça na escola pública, a gente tem que ter muito cuidado, porque senão a gente acaba até engordando, porque a comida é arroz, feijão, batata doce, frango e a fruta. Arroz, feijão, fígado e cenoura com batata doce, batata inglesa, salada. Então, é sempre uma comida voltada para uma alimentação saudável, para dar uma qualidade de vida a esse sujeito. Por que se relacionam, né? Como se relaciona aí essa pedagogia e essa transformação social, tá? A pedagogia, ela vai ser aplicada nesse contexto aí de intervenção, com foco não apenas no ensino formal. Ensino formal é o ensino que dá nas escolas, português, matemática, ciência, geografia, história, tá? Mas vai voltar para uma educação de transformação. Então, não vai focar só no conteúdo aí das escolas, tá? Então, aqui nós temos aqui, dentro dessa ferramenta de transformação social, vai incluir o quê? A educação popular, que é inspirada no Paulo Freire, tá? Por que esse nome educação popular? Porque você olha para a conscientização, para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. E aí, Paulo Freire enfatizava a importância da conscientização e o empoderamento dessas comunidades. Olha, você é de comunidade, você tem questões sociais, mas você pode, você vai conseguir, né? Então, traz esse empoderamento. E sempre a conscientização, tá? Então, por exemplo, às vezes eu vejo pessoas negras sendo contra as cotas. Pessoas de comunidade ou alunos de escola pública sendo contra as cotas para alunos de escola pública entrar na universidade. Então, são pessoas, às vezes, que não têm ali a conscientização, tá? É muito importante nós termos a nossa conscientização enquanto classe ali que trabalha, que estuda, ter essa conscientização, tá? Projetos sociais, ou seja, o planejamento e a execução desses projetos com atividades educativas que promovam a cidadania, inclusão social, tá? Essa inclusão social, porque tem lugares ainda que às vezes o negro tem dificuldade de chegar por causa da cor da sua pele, né? Então a gente precisa levar muito essa questão da inclusão social também. E autonomia. Apoio psicossocial, que é o apoio psicológico e social, ou seja, utilizando métodos pedagógicos, né, para que esse indivíduo consiga estar em diversos grupos sociais, mesmo ele tendo uma vulnerabilidade social, né, e que ele consiga ali chegar a outros lugares e atender a todos, tá? O empoderamento comunitário, que é capacitar as comunidades para identificar os problemas locais e buscar soluções de forma autônoma. Então, o aluno é de uma comunidade, você vai ensinar ele a olhar os problemas da comunidade e, por meio desses problemas, buscar soluções. E educação em direitos humanos. Inclusive, nós temos as diretrizes, né, da educação em direitos humanos, que é o quê? Trabalhar a conscientização sobre igualdade, justiça e direitos sociais, sempre estimulando atitudes solidárias e críticas. Ah, Fernanda, vai ter sempre esse crítica? Sim, porque você precisa ensinar o seu aluno a pensar, né? O porquê disso, o porquê daquilo. Área de atuação. O pedagogo, ele vai trabalhar ali, principalmente com a intervenção social, em diversas áreas, em diversos contextos. E aqui eu trouxe alguns. Organizações não governamentais, que são as ONGs, dentro das comunidades tem muito, e sempre precisa de um pedagogo, tá, para estar organizando. Centros comunitários, instituições de apoio à infância, juventude e idoso, tá? Essas instituições, elas podem variar de nome. Então, por exemplo, na comunidade do Antares, nós temos ali a FIA, que é a Fundação da Infância e da Adolescência, né? Mas é uma instituição que traz projetos para as crianças e adolescentes. Projeto de inclusão social e cultural e políticas públicas de educação e assistência social. Então, as políticas públicas também, elas são elaboradas, né, por um grupo de pedagogos, de pessoas que estão ali dentro da área da educação. Vamos ver como essa temática se aplica aí numa questão de prova. Ó.
Considerando a análise da função da escola na contemporaneidade, assinale a alternativa que explique como a instituição escolar deve se adaptar para responder às demandas da sociedade pós-moderna. É a sociedade a qual nós estamos, né? E por que tem essa nomenclatura pós-moderna? Porque a sociedade de antigamente, ela olhava só para o conteúdo. E hoje não. E hoje, nós, enquanto educadores, nós vamos olhar para as questões sociais, tá? Então, aqui, a escola deve se centrar apenas na educação formal, sem considerar a questão informal? Claro que não. Hoje a escola ela vai considerar a questão informal também, que são as questões de vulnerabilidade social. A escola deve focar exclusivamente na transmissão de conhecimento técnico? Claro que não, gente. Essa palavra exclusivamente, né? Você olhar lá, exclusivamente, você já observa que tem alguma coisa de errado na questão. A escola deve desenvolver nos alunos a capacidade de lidar com o volume de informações disponíveis e transformá-la em conhecimentos significativos. Vamos ver a D. A escola deve priorizar a formação para o mercado de trabalho? Claro que não, né? Hoje nós não falamos mercado de trabalho. Hoje nós falamos mundo do trabalho, né? Então, educação pós-moderna é mundo do trabalho. Mercado de trabalho você vai estar vendo o capitalismo. Então, não é isso que a gente quer. A escola deve manter o seu modelo tradicional sem incorporar as novas tecnologias? Claro que não. Então, pessoal, resposta correta aqui, letra C de convocação. Então, para você que vai ser convocado aí, marca aí a letra C. Então, a escola ela deve sempre priorizar essa questão do aluno desenvolver o seu conhecimento, né? E ensinar esse aluno a transformar esse conhecimento de uma forma mais significativa para que ele possa saber utilizar esse conhecimento que ele aprende dentro da escola, fora da escola também. Quando a gente fala em aprendizagem significativa, nós vamos falar de David Ausubel. Ele vai falar sobre essa aprendizagem significativa, que são assuntos do cotidiano da criança, que vai fazer parte ali do seu dia a dia e vai também ajudar no processo de ensino-aprendizagem. Essa aprendizagem significativa, ele vai falar muito sobre a importância da ancoragem. Então, nós, enquanto educadores, devemos sempre ancorar essa aprendizagem significativa a algo que o aluno já conheça, tá? A algo aí que seja do cotidiano dessa criança, tá? Então, essa aprendizagem significativa, ela é muito importante para o processo de ensino-aprendizagem. Trouxe essa outra questão, tá? Essa outra questão vai falar um pouquinho sobre a interação, a transformação social, vai falar sobre a teoria de Habermas, desculpa, gente, Habermas, que pode ser aplicada ali numa educação mais democrática, tá? Esses autores, Weber, Habermas, então eles vão falar justamente sobre essa importância da educação como transformação, tá? Então, aqui, considerando a sala de aula como um espaço de interação e transformação, assinale a alternativa que descreve como a teoria de Habermas pode ser aplicada para promover uma educação mais democrática e reflexiva. Gente, você vai falar assim, Fernanda, nem sei quem é esse cara. Porém, aqui está te pedindo, segundo a teoria dele, uma educação mais democrática e reflexiva. Então, você sabe que o democrático, o reflexivo, vai trabalhar o quê? Com a transformação social, participação de todos. Então, nunca vai ser um ensino totalmente tradicional, tá? Então, vamos aqui. A teoria de Habermas sugere que a sala de aula deve ser um espaço público de exercício para pensar, essencial para a formação e opinião pública. B. A teoria de Habermas sugere que a educação deve ser centrada apenas no professor como autoridade máxima? Claro que não. Se é democrático, independente do autor que seja, nunca vai ser focado na autoridade máxima do professor. C. A teoria de Habermas defende que a interação em sala de aula deve ser minimamente evitada. Se é democrático, tem que ter interação, então não vai ser mínima. A teoria de Habermas propõe que a sala de aula deve ser um espaço de competição? Também não. A teoria de Habermas propõe que a sala de aula deve focar exclusivamente na transmissão de conteúdo? Também não. Então, resposta correta aqui, pessoal, letra A.
a de aprovação, né? Então, a gente vai observar que, independente de você conhecer o autor ou não, mas se você entender o que a banca está te pedindo, você vai conseguir acertar a questão. Então, se ele está pedindo uma educação mais democrática, mais reflexiva, então essa só pode ser a letra A, né? Um espaço público voltado para o exercício do pensar. Quando a gente fala em escola pública, a gente vai pensar nesse espaço que todo mundo participa das tomadas de decisões, que todo mundo interage, que todo mundo ali entende a importância desse espaço. Agora aqui, nós vamos falar um pouquinho da juventude e novas sociabilidades. Então, vocês observem que essa temática também está muito presente dentro da pedagogia, dentro do professor especialista, tá? A sociabilidade juvenil é uma forma como os jovens interagem entre si, construindo identidades e valores. Então, a tecnologia, a globalização vai permitir que esses jovens se expressem e interajam de várias formas, tá? Então, essa sociabilidade a gente vai observar ali em diferentes espaços, nas ruas, nas redes sociais, nas escolas. Então, essa sociabilidade nas ruas, os jovens desenvolvem relações de amizade, lazer nas esquinas, pontos de encontro. De vez em quando vocês devem observar nas redes sociais que tem ali um grupo de jovens que colocam um tal do rolezinho em algum lugar e todo mundo se encontra, né? As ruas podem ser espaços de construção dessas identidades coletivas e o enfrentamento da violência urbana. Então, quando esses jovens se encontram nas ruas, né, com movimentos positivos, a gente acaba conseguindo ali combater essa violência urbana. O rap é o exemplo de uma ação coletiva. Então, a gente observa que em torno da música, da dança, vai acontecendo essa sociabilidade. Os jovens passam mais tempo nas redes sociais e se comunicam intensamente por computadores. Então, é muito comum hoje os jovens ter essa interação com as redes sociais. A sociabilidade na escola. Na escola é um espaço, sim, de sociabilidade, que além das suas casas e famílias, esses jovens também vão à escola para se socializar. Então, o jovem ele não vai para a escola só para aprender. Então, a gente precisa entender que esse jovem, quando ele chega à escola, ele também está buscando interação social, ele está buscando amizades, né? E a escola hoje precisa estar preparada para isso. Então, você, enquanto um professor, enquanto um educador ou enquanto um pedagogo, você vai precisar se atentar que esse aluno ele chega à escola com o objetivo de fazer amizade. Assim como nós também na faculdade tinha dia que a gente não queria nem ir, ou quando ia, vou, mas nem vou assistir muita aula, não. Vou ficar lá atrás conversando com o pessoal, vou matar a saudade das minhas amigas, dos meus amigos, né? Porque a gente também vê esse espaço como um local de socialização, tá? Essa socialização ela é importante, tá? Porque ela também ajuda no desenvolvimento das identidades individuais e coletivas. E também para a transmissão de conhecimento, de conteúdos, normas e valores. Inclusive, em muitas escolas está se falando em engajamento. O jovem hoje precisa ser engajado e o processo de ensino-aprendizagem também. Nesse sentido, a juventude, por definição, é uma construção social, ou seja, produção de uma determinada sociedade originada a partir das múltiplas formas como ela vê o jovem. Produção na qual se conjugam, entre outros, fatores, estereótipos, momentos históricos e múltiplas referências. Então, esse aqui é o conceito de juventude, essa definição, que é uma construção social. Então, se você olhar o jovem há 20 anos atrás e o jovem de hoje, você vai ver que é totalmente diferente. Então, para fins estatísticos, as Nações Unidas, ela vai definir aí a juventude como um grupo ali de faixa etária dos 15 aos 24 anos de idade. Fernanda, mas e o ECA? E o ECA, Fernanda? O ECA vai falar que criança é até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos, né? Em alguns casos vai se aplicar até 21 anos de idade. Então, assim, o ECA ele faz uma definição de criança e adolescente. Aqui está se fazendo uma definição de juventude, tá? Então, na definição de juventude, vai de 15 até os 24 anos. Inclusive, já tem especialistas dizendo
que a fase da adolescência, para algumas pessoas, acaba aqui aos 24, 25 anos. Tem muito jovem que só consegue entrar na fase adulta aos 25, até os 30 anos, tá? Porque essa juventude, ela vai se modificando devido a essa transformação social, essa construção social que acontece devido ali às identidades, tá bom? Essa definição surgiu no momento do contexto dos preparativos do Ano Internacional da Juventude, que foi em 1985, e foi endossada pela Assembleia Geral na Resolução 36/28 de 1981. Então, todas as estatísticas da ONU sobre a juventude baseiam nessa definição. Então, se caso a sua banca te perguntar, segundo a ONU, qual a faixa etária da juventude, de 15 a 24 anos, tá bom? E aí, essa definição, né, definida ali pela ONU, foi feito um estudo sobre a demografia, educação, emprego, saúde e tudo mais. Vamos ver como se aplica aqui, ó. Trata-se de uma fase do ciclo vital que ocorre diferentes mudanças físicas, com o aumento da massa corporal, surgimento das características sexuais secundários, a maturação sexual, refere-se a um evento orgânico e biológico e, de forma geral, independente dos fatores subjetivos ou social. Então, como aqui está falando que essa mudança corporal, ela acaba sendo independente dos fatores subjetivos e sociais, vai estar se referindo à juventude, tá? E eu ia falar justamente para vocês não confundirem com a adolescência, porque a adolescência, a gente observa, né, que ocorre essa mudança corporal. Mas a adolescência vai ter um nome ali chamado puberdade. Puberdade, adolescência. Aqui não está falando de puberdade, aqui está falando de características sexuais secundárias, tá? Então, as primárias seriam ali a puberdade, que é a adolescência, e a secundária e essa maturação sexual é a juventude, tá bom? Tem até puberdade aqui na letra E, né? Mas como está falando sobre um evento orgânico, de forma geral, é a juventude, tá? Aí agora aqui, são considerados juventude, tá? As pessoas com idade entre... Então aqui, a ONU traz essa faixa etária dos 15 aos 24 anos, tá? Porém, alguns autores, alguns estudiosos falaram que essa juventude vai até os 29. E aí, cuidado para você não se confundir com o ECA. Então, essa letra A aqui está falando do ECA. Essa outra aqui está muito curta. Essa outra aqui também, ó, dos 11 ao 21. Então, vai ser sempre nessa faixa etária, né? Dos 15 aos 24. Então, dos 18 aos 21. Então, a resposta correta aqui é a letra C. Por que a letra C? A ONU fala que é dos 15 aos 24. Porém, nós temos alguns autores que vão falar que essa que essa juventude, ela se estende às vezes até os 29, até os 30 anos. E estão querendo agora aumentar, tá? Até os 32 anos, tá? Um movimento para se aumentar essa questão aí da juventude até os 32 anos, justamente por falta de amadurecimento dessa adolescência, tá bom? Agora aqui, as práticas educativas buscam promover maior participação do jovem, não apenas na sala de aula, mas também na sociedade e na família para ajudá-los a se tornarem pessoas socialmente conscientes e ativas, com vontade de capacidade de promover mudanças na sociedade. Para que essa mensagem chegue até a juventude, é preciso, por parte de educadores, uma nova postura e novas práticas no ambiente da aprendizagem, assumindo o papel de colaboradores desses jovens. Essa postura pode transformar jovens em cidadãos comprometidos e interessados no bem-estar e na comunidade, com devidos estímulos a ter iniciativa, capazes de escolher e lidar com responsabilidade. Trata-se de conceber a juventude enquanto... Gente, se eu estou falando do bem-estar, se eu estou falando
de capacidades. Se eu estou falando de novas posturas, de práticas, e esse jovem ali assumindo papéis, né? Um papel de colaboradores também, né? No processo de aprendizagem, cidadãos ali comprometidos, interessados, eu estou falando de uma juventude protagonista, tá? Resposta correta, letra B de bola, tá? E aí, juventude, ó, dos 15, pela ONU, dos 15 aos 24, né? Juventude, 15 aos 24, tá bom? Sexualidade e juventude, né? A gente precisa entender sobre esse movimento que hoje está crescendo muito, a importância de falar sobre sexualidade e juventude. Então, aqui eu trouxe uma questãozinha que vai estar falando um pouquinho sobre isso. Sobre o desenvolvimento sexual dos adolescentes, assinale as proposições abaixo. O desenvolvimento sexual na adolescência se inicia com o desenvolvimento puberal, que é a puberdade, e o aparecimento de características sexuais secundárias, levando o indivíduo ao processo do autoconhecimento e ao autoerotismo, como a masturbação. Na fase da adolescência média, o comportamento sexual do adolescente é centrado em si mesmo, com pouca disponibilidade de interação com o outro e com as relações predominantemente casuais. Então, aqui nós temos essa adolescência que está ali em torno ali de 11, 12, 13 anos, né, que começa a surgir esse movimento de masturbação, esse movimento ali da puberdade. Então, essa primeira aqui está correta, tá? Essa segunda vai falar da outra fase da adolescência, que é a fase ali dos 15, né? Dos 15 aos 17, que esse jovem já começa, às vezes, não querer ter muita interação, ele acaba selecionando mais as amizades, né? Então, isso é muito comum também. Inclusive, estudiosos falam que nessa fase ali dos 15 aos 17, precisa ficar de olho, que é quando às vezes muitos jovens começam a entrar em depressão, começa a surgir também síndrome do pânico. Na fase da juventude, surge um comportamento sexual diferente, mais expressivo, com relações íntimas e com maior capacidade de troca e de dar e receber atividade. Então, nessa fase da juventude, já é a fase que já está um pouco maior, tá? E realmente acontece isso. Esse comportamento sexual já é mais diferenciado, porque esse jovem já consegue se expressar já o que ele quer, o que ele deseja, ele já consegue entender também o que o seu corpo também deseja. Tá? Então, todas as assertivas aqui estão corretas. Resposta correta, letra D de dado. Violência intraescolar, né? A gente precisa se atentar a esse tema, porque essa violência, ela é muito comum ali no ambiente educacional. Então, são as agressões que acontecem. Hoje a gente fala muito de bullying e a gente precisa entender como essa violência acontece dentro da escola e muitas das vezes nós, enquanto educadores, a gente acaba não percebendo essa violência. Então, às vezes é uma palavra, às vezes é um puxão de cabelo, às vezes é um empurrão na fila de pegar a merenda, às vezes é um empurrão na fila do leite, às vezes é um empurrão na hora da entrada. Então, isso acaba sendo um tipo de violência. Um isolamento social é um tipo de violência, tá? Então, essa violência hoje em dia tem crescido bastante e por isso que tem ocorrido ali os movimentos sobre o bullying dentro da escola, um movimento de paz dentro das escolas, tá? A violência intraescolar se refere aos episódios de agressão física, psicológica ou verbal. Gente, física é quando você vai lá dar um soco na criança, um bateu no outro. Psicológica, quando você fica amedrontando a criança, fazendo. Você fica aterrorizando psicologicamente, tá? E verbal. Quatro olhos, sua baleia, sua Olivia Palito. Quem nunca ouviu isso, né? Eu já ouvi várias vezes. Quatro olhos, Olivia Palito, deixa eu ver aqui mais. Palito de dente. Então, aí você acaba ofendendo a pessoa ali verbalmente. Que ocorre dentro do ambiente escolar, entre estudantes e professores também, entre outros estudantes, outros membros da comunidade, como funcionários e gestores também.
Esse tipo de violência se manifesta de várias formas, incluindo bullying, discriminação, intimidação, humilhação, agressões físicas, ameaças e até mesmo usando a tecnologia para ataques online, que nós temos aí o cyberbullying, que é o bullying que acontece no cyberespaço, tá? E aí, por exemplo, esses dias mesmo passou uma matéria de uma escola que estava sendo processada e mais uma criança, os pais dessa criança estavam sendo processados, porque ela fez um grupo no WhatsApp para falar mal de uma colega. E aí as mensagens chegaram até a mãe dessa outra colega, a mãe foi na delegacia, deu parte da escola, e aí a escola também estava recebendo um processo, e mais essa menina que fez isso. Né? Então, hoje, dentro das escolas, está esse movimento a escola como um lugar de paz, né? Inclusive na LDB, no artigo 12, fala que a escola deve promover conscientização de combate à intimidação sistêmica, que é o bullying, tá? Então, bullying também é chamado de intimidação sistêmica. A violência intraescolar não afeta apenas a integridade física dos envolvidos, mas também vai prejudicar o desenvolvimento emocional, social, acadêmico. Então, se você tem uma criança que chora muito na sala, ou a criança chega na escola, toda vez que ela chega na escola, ela passa mal, ou então ela não consegue aprender, ela tem dificuldade, é questão de bullying, tá? Além disso, cria um ambiente de um método mais seguro, que impacta de um ambiente seguro que vai ajudar no desenvolvimento. Agora, quando se tem o bullying ou qualquer tipo de agressão, isso vai impactar nesse ambiente, trazendo uma negatividade desse ambiente e um clima escolar muito hostil, muito negativo para essa criança. E o importante é que você, enquanto educador, enquanto pedagogo, você possa entender que é importante que as escolas, pais, educadores, trabalhem juntos para prevenir o combate à violência, tá? Promovendo essa cultura de respeito e de inclusão. E aí, você vai falar assim para mim: ah, Fernanda, mas na minha época não existia bullying. Existia sim, porque eu era chamada de Olivia Palito, eu era chamada de quatro olhos e eu não gostava. E as pessoas continuavam chamando. Eram tudo muito mal educados. Então, assim, o bullying ele sempre existiu, tá? Só que de um tempo para cá ganhou uma proporção maior. E hoje você tem o direito de falar: ó, eu não gosto dessa brincadeira, você pode parar, por favor? E pronto. Antigamente você pedia para a pessoa parar e a pessoa continuava, tá? Bullying é um comportamento agressivo, intencional e repetitivo que ocorre dentro de um desequilíbrio, tá? De poder entre a vítima e o agressor. O bullying, pessoal, ele sempre vai ser uma ação intencional, tá? Então, o bullying a pessoa faz porque ela quer. Ela faz porque ela quer provocar o outro, tá? O bullying pode ser praticado de diversas formas, tá? Sempre causando aí danos psicológicos, causando danos físicos às pessoas. Então, a gente precisa ter esse cuidado aí do bullying, tá? O bullying ele não vai se resumir ali numa única ação. Então, são padrões de comportamento repetitivos ao longo do tempo. Então, nós temos aqui vários tipos de bullying, tá? Eu trouxe alguns. Nós temos o verbal, que envolve o uso de palavras para humilhar, insultar ou intimidar alguém. Então você grita, bota apelido, sua baleia, sua quatro olhos, seu tampinha, seu baixinha, né? Então isso você traz xingamentos e a pessoa fica totalmente ali desconcertada. O bullying físico, que envolve ali agressões, da pessoa passar, você dá um beliscão, você dá um chute, você bater, dá empurrão, um soco. O bullying social ou relacional, quando você exclui alguém. Às vezes você chega num ambiente e aí você chegou nesse ambiente e você fala assim: nossa, eu cheguei lá, todo mundo virou a cara para mim, ninguém falou comigo. Então você está sofrendo um bullying relacional ou social. Gente, me excluíram do grupo, eu nem fiz nada. O que aconteceu? Aí você descobre, ó, te excluíram do grupo porque a fulana falou que você falou isso, mas eu nem falei isso, né? Então acontece muito, tá? E o cyberbullying. O cyberbullying é o bullying que acontece ali nas redes sociais, com as tecnologias da informação e da comunicação. Então, mensagem de ódio, ameaça, compartilhar informações privadas de alguém, difamatória. Então, acontece às vezes com algumas pessoas que são famosas, né? Pegam a foto dessa pessoa, fazem uma modificação e dissemina aí na internet. Bullying sexual. Esse bullying sexual envolve atos de abuso
insinuações sexuais com palavras e gestos. Nossa, que corpão, hein? Nossa, que cadeiras largas e tal. Então, você acaba ali sofrendo esse bullying sexual. No ambiente de trabalho, a gente costuma dizer que é assédio moral, né? Já na escola, a gente vai falar que é o bullying sexual. Bullying psicológico ou emocional. Você vai focar na manipulação da mente, na manipulação ali emocionalmente, tá? Então, essa pessoa ela acaba sendo desvalorizada constantemente. Ai, caramba, você faz tudo errado. Ai, você é um inútil. Preste atenção nas coisas. Então, a gente precisa ter esse cuidado. O bullying ele vai causar consequências graves aí às vítimas, tá? Então, vai afetar a autoestima, a saúde, desempenho. É fundamental também que haja uma conscientização e prevenção dentro das escolas. E aí é onde vai entrar o artigo 12 da LDB, que vai falar justamente disso, de combate a todo tipo de intimidação sistêmica que é o bullying, tá? Então, você enquanto educador, você enquanto pedagogo, vai precisar sempre promover esse ambiente saudável para todos, sem discriminação, sem violência, tá? E aqui eu trouxe uma questãozinha para a gente ver como aí o bullying pode ser cobrado aí na sua prova. Então, a violência, infelizmente, também está presente nas escolas, sendo que a violência no âmbito escolar pode ser dividida entre duas formas. Uma referente ao patrimônio escolar, danificando, e outra por agressões físicas e verbais entre os alunos ou direcionada a professores e funcionários. Dentre os fenômenos de violência intraescolar, destaca-se o conhecimento como bullying. Sobre essa temática, julgue os itens a seguir como verdadeiro ou falso. O único envolvido indiretamente no processo do bullying é o agressor. Indiretamente, vamos ver aqui. O bullying pode ser caracterizado como posturas violentas, físicas ou verbais entre os estudantes, sem que exista motivação aparente. Essa daqui a gente sabe que é verdadeira, né? Independente de ter uma motivação ou não, o bullying ele vai acontecer. O termo bullying é assim conhecido, é utilizado por todos os países do mundo, sendo um termo já amplamente difundido, sendo inicialmente estudado em vários anos, desde 1820. Sim, gente, o bullying é estudado há bastante tempo, não é de hoje. Então, aqui, gente, vamos dar uma olhadinha aqui, para a gente olhar aqui essa primeira, né? O único envolvido indiretamente. Então, tá falando aqui, ó, indiretamente, né? Então, não é diretamente. No processo do bullying é o agressor, né? Então, a gente sabe que quando a gente vai falar aí do bullying, o bullying ele vai envolver todo mundo, né? Ele vai envolver não só ali o agressor, mas ele vai envolver a parte ali que foi agredida, né? Então, a gente precisa entender que indiretamente no processo do bullying é o agressor, sim. Então, o único envolvido ali no ato de agredir, né, a pessoa, de xingar, vai ser ali o agressor. Ele vai ser ali responsabilizado por isso, tá? Então, resposta correta aqui, letra V também, verdadeiro, tá? Atualmente, o bullying é um grande problema nas escolas em âmbito mundial. Ele pode ser realizado através do ato de propagar intrigas maliciosas, eliminar o indivíduo de prática com o grupo, discriminar o mesmo durante as aulas. Esses exemplos de bullying se constituem de maneira, quando eu falo em propagar intrigas maliciosas, né, para eliminar um indivíduo ali de um grupo, eu estou falando de um bullying indireto, porque eu estou fazendo fofoca, intriga, e essa pessoa não está sabendo. Então,
Quantas vezes você chega num lugar e as pessoas não falam com você porque fizeram uma fofoca e você nem tá sabendo? Então, isso acaba sendo um tipo de bullying indireto, tá? Muito comum em famílias, reuniões de trabalho, acaba acontecendo essas fofocas que acabam ali trazendo um ambiente muito negativo para o grupo. Esse ambiente negativo, ele vai ajudar ali na propagação desse bullying e aí as pessoas acabam tendo essa dificuldade de manter essa relação ali com o grupo, tá? Escolas privadas de todo o mundo vivenciam um problema que está se tornando cada vez mais comum no ambiente escolar. Refere-se à prática de ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidar ou agredir, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Seu impacto traz várias consequências, tais como sentimentos de medo, perda do rendimento nas aulas e abandono da escola. O problema descrito diz respeito à prática de questão assim bem tranquila, né? Só pode ser o quê, gente? Só pode ser o bullying. E aí, vamos aqui nessa questão entender o seguinte, que esse bullying, ele afeta todo o ambiente escolar, tá? Refere-se à prática de um ato de violência física, psicológica, intencional, repetitivo, que acontece ali com uma intenção. Esse bullying, vamos só relembrar aqui, ó. Ele pode ser indireto e ele pode ser direto. O indireto, a gente vai falar aí do cyberbullying, tá? E aí a gente vai falar também do bullying relacional, que seria a exclusão social, quando você é excluído de um grupo. E nós temos aí o direto, tá? O direto, pessoal, nós vamos ter a parte física, que é quando você bate alguém, soca em alguém, né, machuca alguém. Nós vamos ter aí o material, quando você rouba algo de alguém. Então, você deve lembrar aí, na época da sua escola, se você comprava uma caneta de gel, eu lembro disso. Na minha época era febre a caneta de gel. E aí, às vezes, eu comprava, quando eu levava para a escola, roubavam. Então, isso é um tipo de bullying, tá? Depois, nós vamos ter aí o bullying sexual, que são as questões sexuais. Ah, nossa, que corpão! E esse na escola é muito comum nessa fase da adolescência, 12, 13, 14 anos, os meninos e as meninas ficarem ali, né, assediando, ai, que corpão, me dá um beijo nessa boca aí bonita. Então começa esse movimento, tá? E o outro é o verbal. O verbal é quando você faz xingamento a alguém. E aí você acaba prejudicando essa pessoa no seu desenvolvimento, no seu processo ali de ensino, aprendizagem. Então, muito cuidado quando a gente falar sobre esses tipos de violência dentro da escola. Porque o bullying ele vai estar incluído ali e você, enquanto educador, você, enquanto professor, vai precisar traçar práticas, traçar ações que você possa combater esse bullying. E aí, Fernanda, que práticas eu posso fazer para ajudar no combate aí ao bullying? Você pode fazer projetos, tá? Feira cultural, feira literária, projetos de inteligência emocional. Inclusive, a BNCC vai falar aí sobre essa questão do socioemocional. Então, quando a BNCC traz essa proposta, ela não traz à toa, ela justamente traz pensando nessas questões de violência dentro da escola. Então, se você, enquanto educador, para você eliminar o bullying, para você combater esse bullying, então uma das estratégias é fazer roda de leitura, fazer uma roda de conversa onde todo mundo possa falar o que está sentindo, o que gosta, o que não gosta. Então, isso já vai ser um ponto positivo. E hoje já tem escolas sendo processadas por não cumprirem ali o artigo 12 da LDB, que é criar
práticas educativas de combate à intimidação sistêmica. Então, você, enquanto educador, professor especialista, orientador, supervisor, enquanto educador de sala de aula mesmo, precisa desenvolver essas práticas com projetos interdisciplinares, envolvendo todas as disciplinas, com projetos de metodologias ativas, como gamificação, com projetos também de sala de aula invertida, e projetos também envolvendo ali a parte prática, oficinas, né, justamente para que esse aluno possa se desenvolver as suas habilidades, desenvolver a parte emocional, e também projetos relacionados à cultura. Entender que a cultura do outro é diferente, que a anatomia do outro é diferente, e isso precisa ser respeitado dentro ali do espaço educacional, para que você possa ter um espaço onde todo mundo possa se dar bem e onde você possa entender o outro e respeitar as necessidades ali do outro, tá bom? Espero aí que vocês tenham gostado desse simulado e até o próximo.